Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez na aula do professor Jorge Formiga. Trouxe para vocês hoje aqui um assunto bem legal, bem interessante dentro dos sistemas tridimensionais, aí, no sentido de estudar a trajetória de partículas, esboçar corpos em 3 dimensões, enfim. Trata-se das equações paramétricas de uma curva, que é o primeiro curso aqui, primeiro estudo dentro do curso de Cálculo 4, do curso da Unesp. Então, nós vamos construir aos poucos essa definição, entender a motivação e a importância de se estudar esses tipos de equações. Ok? Então vamos imaginar aqui, na natureza existem diversos movimentos de corpos, partículas, e que muitas vezes é muito complexo a gente conseguir esboçar a trajetória ou determinar a posição ou estimar uma posição futura desses corpos, né, dessas partículas. Um exemplo aqui, temos aqui o movimento do DNA, né, temos aqui um campo eletromagnético, o movimento dos planetas ao redor do Sol, né, o movimento de uma partícula sobre um toro, aqui nessa figura maior, enfim. É complexo trabalhar muitas vezes em casos como esse, no sentido de se estimar posição e trajetória dos corpos. Então, para isso, vamos imaginar inicialmente então, uma partícula, ela se movendo aqui, eu vou colocar aqui o apontador, se movendo sobre uma curva, qualquer aqui no espaço bidimensional, né, como essa figura 1, e é possível descrever essa curva C do tipo f de x, um y igual a f de x, como a gente conhece na natureza, ou seja, aqui não é uma parábola, aqui não é uma função cúbica, aqui não é uma função polinomial conhecida, exponencial, nada do que nós conhecemos se aproxima disso. Então, o sentido é, como é que nós podemos descrever a posição x e a posição y dessa partícula, quando ela, vamos imaginar vamos imaginar quando o tempo está passando e essa partícula está se movendo aqui em cima dessa curva, né? Então, as coordenadas x e y da partícula, já estamos adotando que elas se modificam ao longo do tempo, né? Que para cada tempo que passa, cada minuto que passa, o segundo, nós temos uma nova posição em x e uma nova posição em y. Então já estamos imaginando que o x vai depender do tempo e y depende do tempo. Então vamos imaginar descrever x e y como um parâmetro em função de um parâmetro t. Parâmetro esse que chamamos de variável independente, né? X e y são variáveis dependentes. Então aqui é uma curva. A partir do momento que a gente descreve essa curva como uma função de um parâmetro, e as posições dependem desse parâmetro, já estamos dizendo que ela está sendo parametrizada. Então essa curva está sendo parametrizada pelo parâmetro t, porque a posição dela ao longo do plano depende de um parâmetro. Muitas vezes aqui vamos adotar o tempo, que é mais fácil para fazermos analogia aqui. Então imagine só, se num determinado tempo, t igual a 0,33, eu já defina a posição x igual a 0,5 e y 0,33. É o que eu defini aqui. Tá? Passou mais um tempo, essa partícula ela se encontra daqui e veio para cá. T1 em 1,82 segundos. 5,8 segundos depois ela já está aqui. Então note que o tempo foi passando e essa partícula foi se movendo. Então eu estou descrevendo a trajetória dela em função do tempo, cuja posição x e y depende desse tempo, ou seja, desse parâmetro. Então, já podemos aqui ter uma ideia, um caso como esse, que essa partícula faz um movimento circular ao longo do tempo. O tempo aqui, t, eu estou dizendo que é
está em radianos, mas não necessariamente em radianos. Como ele está fazendo uma trajetória circular, é mais fácil fazer conta aí com o valor do t em radianos, porque a parametrização delas nós vamos ver futuramente que depende de senos e cossenos. Bom? Pois bem, então vamos lá. Qual é a definição? Então, as equações paramétricas é esse conjunto de equações que eu acabei de mostrar, ou seja, o x dependendo de um parâmetro e o y dependendo do parâmetro, isso para bidimensional. Para tridimensional a gente introduz mais uma variável z que depende também desse parâmetro, né? E essas equações expressam um conjunto de quantidades como funções explícitas do número de variáveis independentes, que no nosso caso eu chamei t aí uma única variável independente. Então poderíamos ter outras variáveis independentes, né, dentro desse conjunto aí que eu vou mostrar que vai gerar para a gente superfícies. Né? Vantagem. A vantagem é que ela diz para a gente, ela nos dá informação onde essa partícula vai estar em determinado ponto. Né? A gente consegue mapear através das equações onde ela vai estar, porque você vai perceber que essas coordenadas x, y, elas são conjuntos de um determinado vetor. Então, a nossa curva parametrizada, como eu mostrei aqui, eu pegar aqui uma equação até complexa, né? Um x é seno de t mais seno t, y cosseno de t mais cosseno t, bem complexa, a gente não tem nem ideia do que isso vai dar. Eu, num programinha aqui, eu botei aqui para o t de 0,29, depois aumentei o t, né? Depois aumentei o t novamente. Então fui aumentando e fui traçando aqui no espaço bidimensional essa trajetória. Eu quero que você entenda que nós temos aqui funções parametrizadas no plano x, y, que depende de t, que a gente nem imagina que trajetória é essa. Então essa parametrização nos permite traçar curvas que até mesmo para a nossa cabeça eram impossíveis de ser traçadas. Né? Então, para uma definição mais matemática da coisa, né, desde que esse I é um conjunto, né, que pertence aos reais, e temos funções contínuas, aqui estou falando no caso plano, né, x depende de t, y depende de t, definidas nesse intervalo, uma função, essa que chamaremos de gama aqui, né, com I que nos leva do plano, né, ao plano, né, x, y aqui. Então, podemos dizer que essa função é uma curva parametrizada. Né? Após definirmos que dos reais ao plano, desde que o t pertence aos reais, então, para cada t que passa, nós temos aí um ponto dentro do sistema bidimensional. Isso que acabamos de descrever também é uma função vetorial. Função vetorial, que eu já mostro, eu vou escrever aqui, né? Vou botar a canetinha aqui. Essa função que eu acabei de falar para você nada mais é porque por trás dessa informação eu estou descrevendo um vetor que depende de x e x depende de t, e também y de t. No plano, no caso tridimensional, isso aqui passa a ser o R3, e aqui entra mais z que depende de t. Tá bom? Então isso aqui nada mais nada menos nós estamos descrevendo coordenada de uma função vetorial. E você vai entender onde é que está essa função vetorial. Né? Quem é essa função vetorial? O conjunto C de todos esses pontos que obtemos aqui, de x e y, com o t pertencente aí, nos dá a imagem que é a própria curva. Né? Para cada t, eu tenho uma posição x e y ao longo do nosso sistema cartesiano, como eu mostrei para vocês, vai descrevendo a nossa trajetória. E as equações x, y, que nós escrevemos em função de t, elas são equações paramétricas dessa curva. Então pensem, eu tenho uma curva, né? Que eu não sei qual é a equação dela, mas que ao encontrar o x, a posição dela, que depende de t, e encontrar o y, que depende de t, essas equações que dependem de t, para mim, são equações paramétricas dessa curva. Isso estou falando no plano, no caso tridimensional, aumento o z de t aqui. Então, esse R que eu acabei de falar para vocês aqui em cima, é esse cara aqui, ó,
que vocês estão vendo essa animação, que nada mais nada menos é a pontinha, é o vetor que parte da origem e vai, a pontinha dele é a posição dessa partícula, né? A posição dessa partícula ao longo do tempo. O t está passando e esse vetor ele está se movendo, a ponta dele vai descrevendo a posição dessa trajetória, né? Então, x e y aqui são as equações paramétricas dessa curva e ela pode ser representada por esse vetor. Aqui eu não coloquei a setinha em cima porque eu escrevi em negrito, mas não esqueçam de escrever a notação correta, né? Se você não escrever em negrito, escreva retinho em cima. Em 3D, né, podemos escrever esse vetor partindo da origem, né, e esse R é formado por 3 coordenadas paramétricas, que aqui, no caso aqui, eu tenho x, y, z. Então, esse vetorzinho que está circulando em azul aqui, é exatamente o vetor, esse vetorzinho aqui, que está andando de acordo com o passar do tempo. Agora sim, eu posso, a partir do momento que eu tenho as equações paramétricas de uma curva, posso conseguir agora construir essa informação dessa posição ao longo de t, que aqui muitas vezes estou chamando de tempo. Tá? Que nada mais se pode perceber que é uma função vetorial. Certo? Então vamos lá. Dessa forma, como eu disse, se os parâmetros, nós podemos ter uma parametrização com 2 parâmetros. Aqui o parâmetro u e v, né? X depende de 2 parâmetros, y depende de 2 parâmetros, aqui o z também, só que o z depende só de um parâmetro. Esses casos aqui, esse, são equações paramétricas dessas superfícies aqui, no espaço tridimensional. Aqui é um tipo, apesar de estar no espaço tridimensional, mas a parametrização aqui só depende de um t, né? Você vai no exemplo que eu mostrei anterior da hélice daí, que eu mostrei da hélice circular, note que x, y, z depende de t. Quando depende de mais uma variável, isso descreve uma superfície e não uma curva no espaço. Aqui é outro caso de trajetória parametrizada. Em breve nós vamos entender que é importante a gente entender o sentido disso, né? O sentido depende da parametrização que nós vamos escolher. Pois bem, vamos começar agora com um exemplo. Primeira ideia é esboçar e identificar a curva definida pelas equações paramétricas. Já estamos dando a parametrização, né? De antemão, é possível de algumas delas a gente já imaginar a curva, né? Olhando para cá, mas já eu falo sobre isso. Então, primeira coisa, vamos esboçar. E para esboçar, precisamos atribuir valores a t aqui. Para cada t, eu tenho uma coordenada x e y aqui, que são colocadas no plano. Então, atribuindo vários valores a x, y, para t, t-2, t1, -1, t0, t1, t2, t3, t4, atribuindo valores, aqui colocando t aqui, eu vou obter x e y. Então note que aqui eu formo um ponto dentro do plano, esse forma um ponto, esse forma um ponto. E ao colocarmos esses pontos no plano, no sistema cartesiano, então eu tenho aqui 8 e menos 1, né? Primeiro, para t igual a -2, para t igual a -1, para t igual a 0. E olha o que está acontecendo aqui. Para cada ponto, o valor de t que eu estou colocando, os pontos vão aparecendo assim, ó, daqui para cá. Ó. Então isso nós já começamos a observar o sentido da trajetória. Então ao colocar esses pontos, nós ligamos e obtemos essa trajetória que vocês estão vendo aqui, né? Essa trajetória. E o sentido a gente obtém de acordo com onde vai aparecendo esses pontinhos sobre essa trajetória. Então por isso que tem essas setinhas aqui, ó. Então, a partir de agora, comece a se preocupar ao colocar esse sentido dentro dessa trajetória. Mas observe que, note que se y é t mais 1, coloque esse y, isole o t aqui. Então fica, jogo o y, jogo 1 menos 1 para cá, fica menos 1, então t é igual a y menos 1. Se eu pegar esse t e colocar dentro dessa equação de x, né, dentro dessa equação, o t aqui, colocar o t aqui, eu vou obter um x dependente de y. Né? Tenho isso, coloco o valor de t, fazendo um algebrismo, aí eu tenho x, né,
igual a isso, que é uma equação do segundo grau, só que dependente agora de x, ou seja, é uma parábola, né? Só que é uma parábola com concavidade voltada para o eixo x, né? A gente já sabe que ela parábola, quando está assim, é o y que depende de x, né? E se eu colocar uma parábola x igual a y ao quadrado, ok? Essa parábola ela vai estar assim, é o que mostra aqui. Então, uma maneira de você entender um pouco como vai estar essa figura é através de você fazer a relação que acabei de mostrar para vocês, substituindo, isolando o t e jogando em uma delas para você colocar a dependência. Então a gente obtém aqui uma curva que também é representada por x igual a y² menos 4y mais 3, que é uma parábola aí. Ok, gente? Então, já falei que é uma parábola. Interessante que se nós restringirmos a trajetória dentro de um certo t, aí de 0, por exemplo, de 0 a 4, isso só é verdade para a trajetória, então, a partir desse ponto aqui, ó, do ponto 0 e vem até aqui, né, que é o que mostra essa figura aqui. Então isso é importante também, a gente descrever a trajetória de acordo com o intervalo do parâmetro t, que estamos aí definindo nessa equação. Como nós não definimos aqui, então deixamos aí a trajetória livre, porque não foi informado onde o t começa e onde esse t termina. Mas muitas delas, algumas vou mostrar em exemplos futuros, que a própria equação ela é limitada, ela limita, na verdade, essa trajetória, sem mesmo nós dizermos aqui claramente de onde o t começa e onde o t termina. Ok, gente? Vamos lá. Próximo exemplo. Desculpa, mais um aviso aqui, né? Essas equações paramétricas, eu acabei de comentar isso, elas são definidas, né, pelo início e pelo fim, onde o A começa, ou o T começa, e onde ele termina. Então vamos pegar a curva aqui, representada pelas equações paramétricas. Mais uma vez eu dei elas parametrizadas, mas eu vou mostrar ainda exemplos de como parametrizar, né, e trabalhar com curvas mais complexas. Então, já estou definindo aqui t de 0 a 2π. A gente já pode imaginar, a primeira coisa que, se eu trabalho com seno e cosseno, a gente já pode despertar uma ideia aqui, olha, nossa, seno e cosseno, se eu levar ao quadrado esse, e levar ao quadrado esse, e somar, vai dar 1. Então, quer dizer que essa parametrização para mim gera uma equação de uma circunferência, né, de raio 1. Então já podemos traçar uma circunferência de raio 1. Né? Sem medo de ser feliz aqui. Circunferência de raio 1. Então é a trajetória que essa parametrização representa. A questão agora é o sentido. Né? Então o que quer dizer isso aqui? Se eu colocar uma partícula aqui, ela vai se mover nesse círculo. A questão agora é de onde? Por que do jeito que está aqui da esquerda para a direita e não daqui para cá, né? Preste bem atenção, eu vou adiantar, mas vou comentar no próximo exercício. Simples. Para t igual a 0, né? Vamos botar t igual a 0. Para t cosseno de 0 dá 1. E para t igual a 0, seno de 0 dá 0. Então, para t igual a 0, nós temos esse pontinho, que é o ponto de partida. Coloque π sobre 2, que é aqui, 90 graus. Cosseno de π sobre 2 dá 0. Seno de π sobre 2 dá 1. Então o ponto vai estar aqui. Se você pegar agora o próximo ponto, que é o π, você vai perceber que ele vai estar aqui. Ó. Então, já podemos dizer que ao sair daqui ele vai passar por esse ponto e vai vir para cá, né? Ou seja, para esse pontinho. Então a trajetória é da esquerda para a direita. Porque aqui nós estamos considerando o x cosseno e o y. Então quer dizer que se eu trocar o x aqui por, ao invés de cosseno, colocar o seno de t e aqui cosseno de t, essa parametrização também vai descrever uma circunferência de raio 1? Sim, correto, vai ser a mesma trajetória. O que vai mudar agora é o sentido. A partícula vai sair, vai começar com, se aqui for seno de t, então quando t for 0, seno de 0 dá 0. Né? Então
vamos estar aqui, ó. Ou seno de 0, então x vai estar aqui, certo? E quando o t for 0, cosseno de 0 vai ser 1. Então ele vai estar aqui em cima. Você vai perceber que a partícula vai partir desse ponto e vai andar para cá. Então quer dizer que nós podemos ter na trajetória várias parametrizações? Sim, mostrei duas para vocês, onde aqui eu pude só mudar o sentido da trajetória. Pois bem, vamos pegar aqui um exemplo que eu acabei adiantando aqui no caso anterior, que nós temos aqui uma curva semelhante à anterior, porém nós temos aqui o x começando do seno, x começando não, né? Parametrizado como seno de 2t e o y parametrizado como cosseno de 2t. E o t aqui também defini de onde começa e onde termina. Já sabemos que, estando x, seno, y, cosseno, fazemos um teste para ver aqui se elevar ao quadrado temos algo conhecido, que nesse caso sim, quadrado desse mais o quadrado desse vai dar 1, então nós temos aqui também uma trajetória parametrizada através de uma circunferência de raio 1. Então, você vai perceber aqui que quando o t for 0, seno de 0 vai dar 0, né? E quando o t for 0, 2 vezes 0 dá 0, cosseno de 0 dá 1. Então, o x vale 0 e o y vale 1. Então, aqui é em t igual a 0, tá? Essa figura aqui foi colocada, foi do exemplo anterior, bom? Só para aproveitar. Então, a trajetória, você vai ver que começa a partir daqui, como eu comentei na aula anterior. Pega aí π sobre 2 agora, né? Passou aí π sobre 2. Π sobre 2, você vai ter ali, no primeiro caso, seno de 2π sobre 2, e depois aqui cosseno de 2π sobre 2. Corta aqui, seno de π dá 0. Então vai ter a coordenada 0 para x, e aqui é o y. Então para x vai ser 0. Né? X vai ser 0. E o y, né? Com o y, corta esse com esse, cosseno de π dá menos 1. Então x igual a 0 e y igual a menos 1. Tem esse pontinho aqui. Então você precisa pegar mais pontos, você vai perceber que vai vir para cá, ó, vai fazer isso. Pega o π sobre 4, né, para você ver, π sobre 4. Então vai ter seno de 2π sobre 4 e o cosseno de 2π sobre 4. Ok? Corta aqui, fica 2. Então seno de π sobre 2 dá 1. Então aqui vai ser x igual a 1. E o cosseno, corta esse com esse, vai dar cosseno de π sobre 2 que dá 0. Então você vai perceber que vai estar aqui, ó, essa coordenada x1, y0. Esse pontinho aqui. Isso aqui corresponde ao t igual a π sobre 4. Então, como eu disse, você vai estar inicialmente em t0. Aqui você passa por aqui, né? π sobre 4 e depois vem para cá. Esse é o sentido. E esse sentido ele ocorre porque o x aqui começa com seno, parametrizado com seno, e o y com cosseno. Tá aqui o sentido da trajetória. Conclusão, nós podemos, como eu disse, ter várias parametrizações, né, onde algumas mudanças só faz a mudança no sentido da trajetória, outras mesmo podemos ter parametrizações diferentes e mantendo o mesmo sentido. Então, eu trouxe aqui para vocês esse simuladorzinho feito no Wolfram, que é para vocês entenderem um pouco dessas questões, fazer um resumão aqui dessas questões parametrizadas, das funções parametrizadas, né, entender a lógica por trás. Uma vez que nós temos aqui a parametrização, né, aqui é um caso de uma parametrização tridimensional, olha o que acontece, né? No plano, então aqui você vai pegar esse lado aqui, é o eixo Z, né? O eixo Z, aqui está o X e o Y aqui embaixo. Então, à medida que o tempo está passando, olha bem para essa primeira figura, né? Vamos pegar aqui do 0, você está aumentando o T. Então, você está descrevendo aqui a posição dessa trajetória no espaço tridimensional, com base nessas três variáveis. Você vai olhar que os valores estão modificando aqui. Eu estou aumentando o T, né? Olha bem
aqui esses valores e a trajetória está sendo construída. Essa figura central é o plano. Você vai olhar que, de acordo com x, y, você vê que x é cosseno, y é cosseno, você vai perceber que descreve no plano, como vocês acabaram de ver, a trajetória circular. Só que existe um T, um outro eixo aqui, o T não, outro eixo aqui, Z, que faz, além do movimento circular embaixo, faz esse movimento de subida por causa do Z. Então esse gráfico aqui à direita, embaixo aqui, inferior à direita, descreve o que está acontecendo com o Z. Ele está crescendo linearmente, é claro, o Z aqui é uma função T sobre 2, então ela está crescendo linearmente. Aqui você vai perceber que x cresce, ela varia, né, cosseno em cosseno de t, periódica, né, essa aqui embaixo, extrema esquerda aqui embaixo. Então você vai perceber que ela varia, né, periodicamente em cosseno. Já o y varia periodicamente em seno. Então eu estou variando o t, você vai ver que tudo varia simultaneamente com esse t, e você vai ver que a trajetória aqui é uma trajetória parametrizada, né, ó. E na figura circular, esse sentido da direita para a esquerda é exatamente por causa da parametrização x igual a cosseno e y igual a seno. Então, quando eu faço aqui o 2π, de 0 a 2π, né? Entendeu? De 0 a 2π, 3,13, aí, praticamente 3,14, aqui de 0 a 2π, eu fecho uma volta embaixo e fecho aqui a trajetória de uma hélice aqui, né, em torno de Z. Né? Note que no plano XY descreve parametricamente o movimento circular subindo aqui por causa do Z. Claro, se não tivesse o Z, ia ser apenas esse movimento circular. Aqui tem outras trajetórias mais complexas, né? Vocês podem variar o Z, né? Variar o T, desculpa, e você vê o que acontece aqui. Isso graças a uma equação paramétrica, né? Graças à parametrização de curvas que nos permite esboçar curvas como essa. Então espero que vocês tenham gostado do que eu trouxe para vocês, espero que vocês tenham entendido a ideia, a construção dessas curvas e o sentido dela. Nas próximas aulas vamos dar ênfase aí a parametrizar curvas mais complexas. Então muito obrigado pela presença, bons estudos e até a próxima.